Seja bem-vindo ao Enterprise Architect Brasil, compartilhando conceitos, práticas e experiências. Como esse é nosso primeiro vídeo, nada mais correto do que explicar o que é Enterprise Architecture. Lembrando a todos que esse vídeo tratará de conceitos dentro de governança e é voltado para iniciantes na prática de arquitetura corporativa. Vamos entender o cenário corporativo de uma empresa. Toda empresa oferece algum tipo de produto ou serviço, que são seus negócios. E para isso, ele acaba lidando com uma quantidade grande de dados, aplicações e tecnologias para tornar factível a sua operação. Conforme a empresa vai crescendo ou o tempo vai passando, a quantidade de dados, de negócios, aplicações e tecnologias também vai aumentando, até atingir um certo tamanho, aonde ela vai criar um nível de complexidade tão grande, aonde ela não consegue mais identificar esses 4 elementos de uma maneira adequada. O que isso significa? Significa que você vai ver negócios aplicando tecnologias de maneira isolada, dados sendo tratados de maneira indevida, aplicações tentando fazer prática de negócios de maneira inadequada, oferecendo problema para os clientes e, às vezes, tecnologia redundante dentro da empresa. Todo esse cenário faz com que ela seja muito morosa, acaba sendo um corpo de aplicações que faz com que ela fique ineficiente. O que isso representa ao mercado de quando ela estava lá no início de sua operação? Muito simples. No início do mercado, ela tinha uma capacidade de estudo, ciclos de mudanças muito rápidos. Então ela conseguia fazer uma adaptação muito boa. Isso é o que normalmente você vê em startups. São empresas pequenas, muito focadas, e onde ela tem uma felicidade muito grande de fazer mudanças. Quando você vê um cenário que ela vai ficando grande, mais complexa, ela vai perdendo essa capacidade de mudança e estudo. Isso faz com que ela trabalhe de maneira um pouco mais engessada. E esse cenário não é nada positivo quando você está no mercado concorrido como atualmente. E é para atuar nesse cenário que se aplica Enterprise Architecture ou arquitetura corporativa, garantindo com que uma empresa, independentemente do seu tamanho, consiga ter todos os seus elementos de negócios, dados, aplicações, tecnologias bem administradas e garantindo toda a flexibilidade de estudo de clientes e ciclos de mudanças quando ela tinha no seu início. Porque o mercado está cada vez mais concorrido, uma série de startups aparecendo, uma série de novos negócios e a empresa precisa dessa flexibilidade para garantir a sua perenidade. Para contribuir com o entendimento, buscamos algumas definições do mercado, como do Gartner, da ISO, da TechTarget e Open Group. E em todos eles é possível verificar uma abordagem que o que se busca como arquitetura corporativa é o alinhamento entre negócios e TI, através de recomendações de práticas de projetos, de negócios, princípios e estruturas, fazendo que os dois funcionem de maneiras alinhadas e com isso consiga garantir o resultado da empresa. Se você buscar o próprio histórico de arquitetura corporativa, você vai ver que lá nos anos 80, 90, houve um aumento de complexidade considerável das técnicas de TI. E conforme isso começou a ser utilizado pelas empresas, os seus negócios também se tornaram complicados. E essa complexidade que acabou se formando de negócio e tecnologia é o que abriu espaço para a atuação de Enterprise Architecture. Ainda para aprofundar um pouco sobre o conceito de arquitetura corporativa, vamos pegar uma abordagem um pouco diferente, pegando sobre o conceito que existe em administração de análise de força de Porter. O objetivo aqui não é falar sobre o conceito administrativo que ela representa, e sim mostrar aonde que a arquitetura pode atuar em cada um desses elementos. Aonde tem como característica atuações de concorrência, a questão do poder dos fornecedores, o poder dos compradores, as ameaças que existem de novos entrantes e a ameaça que existe de produtos substitutos. Iniciando pela ameaça de novos entrantes, você vai verificar que a grande visão que existe no mercado é: quanto mais fácil for para uma empresa atuar no mesmo ramo, mais concorrência você tende a ter. Diferentemente do que acontece em empresas do ramo de mineração e da área petrolífera, como Petrobras, Shell e Vale,
onde a necessidade de capital empregado para começar nesse negócio é tão alta que faz com que novos entrantes sejam difíceis de acontecer. Contudo, se você trazer isso para um pouco na área de tecnologia, você vai verificar que esse acesso de ativos não é tão complexo. E isso cria um cenário onde você tem naturalmente um aumento de concorrência. Analisando na perspectiva do poder de barganha do fornecedor, você vai ver que o conceito é: quanto mais exclusivo for o seu produto, maior vai ser o seu poder de estabelecer o preço final, porque você vai ter uma concorrência menor nesse sentido. Então, se você pegar mesmo mercados que têm uma concorrência forte, que é Carrefour e Extra, você vai ver que eles têm um poder de barganha muito forte para quem fornece para eles, porque eles são os fornecedores depois, quando a mercadoria chega no varejo. E isso faz com que eles tenham uma autonomia muito grande. Se você pegar empresas de tecnologia, você também vai ver que tem muitas empresas que atuam praticamente como exclusivas nos seus mercados. E isso faz com que você tenha uma atuação diferenciada também. Já quando o poder de barganha está ao lado do comprador, você vai encontrar um cenário completamente diferente, aonde, independentemente da vontade da empresa de colocar e estabelecer um preço mínimo, quem vai determinar o preço final vai ser o poder de compra do consumidor final. Empresas como da área de aviação possuem esse tipo de característica. A concorrência é muito grande, a operação é extremamente alta e nem por isso elas conseguem praticar os preços que desejariam, porque a facilidade de compra que o consumidor final tem é muito grande. Um exemplo interessante aqui é quando você pegar o próprio mercado americano. Todo lucro de todas as empresas aéreas do mercado americano representam apenas um terço de toda a lucratividade que você encontra no Google. Então, todo o mercado daquele tamanho representa apenas um terço do que uma empresa de tecnologia. Uma empresa extremamente grande, claro, mas apenas uma empresa. E por fim, olhando na perspectiva de ameaças de produtos substitutos, é aí que você vai verificar o como a tecnologia consegue implementar conceitos disruptivos e faz com que o mercado tenha uma mudança muito grande na sua atuação. Então, empresas como Uber, Tesla, Airbnb, Netflix, Spotify, todas elas implementaram uma forma diferente de fazer os negócios como até então era feitas. Até quando você pega o Spotify, que é um exemplo bem interessante. O Napster, muito tempo atrás, fez uma mudança muito grande na hora de permitir a troca de música entre computadores. Depois veio a Apple, que praticamente mudou também a forma de relacionar com as empresas e com as gravadoras. E quando se pensava que esse mercado já estava explorado e já tinha uma determinação de como ia acontecer daqui para frente, aparece o Spotify, que mudou completamente a forma de atuar. Então, é muito importante ter uma arquitetura corporativa bem implementada, porque você vai ter que lidar com todas essas forças. E principalmente para os produtos substitutos, que pode simplesmente acabar com a sua área de atuação. Com tudo isso, o que se espera de arquitetura enterprise é garantir o alinhamento entre negócio e tecnologia, para que a empresa consiga atuar no time to market cada vez mais exigente, com eficácia e eficiência, e que consiga garantir a implementação de uma constante evolução, sem que para isso ela perca a sua velocidade de adaptação, que ela consiga sempre implementar as melhores soluções e com ciclos constantes e cada vez menores de mudanças. Esse alinhamento e todo esse cenário é o que se tem por objetivo ao término de uma implementação de arquitetura corporativa. E para ajudar um pouquinho mais no entendimento do que é Enterprise Architecture, segue um vídeo de referência numa versão original em inglês e numa versão legendada que explica de uma maneira animada o cenário da empresa aonde a arquitetura corporativa vem ajudar. E com isso, terminamos nosso primeiro vídeo. Logo mais publicaremos outros, explicando técnicas, práticas e falando um pouquinho mais sobre o mercado desta área que é extremamente importante nas empresas. Fique à vontade também de sugerir ou de fazer outras perguntas através das mídias sociais. Muito obrigado.